Salve, salve família vascaína. Alô, Paulo Brax. Até segunda-feira, hein, Paulo Brax. Tá mais que claro, a gente vinha falando antes desse amistoso que o time precisa de reforços e esse amistoso só escancarou a preocupação com esse elenco. Ó, galera, neste vídeo a gente vai trazer as explicações do técnico Barbieri sobre o amistoso de ontem, informações sobre Andrei Santos e Marlon Gomes referente à seleção brasileira e a questão da justiça pedindo aí para a 777 abrir os contratos. Eu vou explicar direitinho o que é isso, beleza? Já te fazendo aquele único convite hoje. Deixe o like, seu vascaíno gostoso. E se inscreve no canal quem gostar do nosso trabalho aí, é nóis. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Não pode parar, mas tá difícil, né, vascaína? Tá difícil segurar esse sentimento aí. Bom, vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri dando as explicações sobre o jogo de ontem, falando dessa preparação do time visando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a atividade mostrou que a gente ainda tem que melhorar algumas dinâmicas de movimentação nisso. A gente teve um domínio, mas ficou exposto em alguns momentos, são outros problemas que a gente tem que corrigir e aproveitar agora as próximas atividades que a gente vai ter para acertar esses detalhes, para conseguir seguir crescendo, seguir corrigindo os erros. E até pensando nisso, a gente tem outras atividades marcadas e vai seguir essa dinâmica de experimentar, de usar variações, de entender aquilo que funciona melhor e aquilo que a gente precisa ainda ajustar para a gente tentar chegar o mais forte possível na estreia do campeonato. Diferentemente das outras entrevistas pós-jogo, ele não tocou em reforço. Nem foi uma entrevista, né? Esse que a Vasco TV fez um vídeo com ele e soltou no YouTube. Não teve jornalistas fazendo pergunta, não. Então ele não falou nada sobre reforço, de reformulação da equipe, o que preocupa também. O próximo compromisso do Vasco é na segunda-feira contra o Tupi. Eu trago as informações nos próximos vídeos. Bora girando aí de informação. O Vasco anunciou ontem oficialmente o atacante Juan Cruz. Era o Juan Seco que virou Juan Cruz, né? 21 anos, 1,87 m, centroavante, chega para ser aí, para disputar a posição com o Pedro Raul. O jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano e tem uma opção de compra do passe fixada em US$ 1,5 milhão. No fim do ano, o Vasco pode ou não exercer a compra do jogador. Ainda não vi se caiu no bid, mas hoje ainda é dia 1º, então o Vasco tem aí 15 dias para regularizar o jogador. Tranquilamente vai ter condições de jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco estreia no Brasileirão no dia 16 de abril contra o Galo, em Belo Horizonte. Deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é chato, mas vamos lá. O Vasco está enquadrado para pagar as dívidas dentro do tal RCE, Regime Centralizado de Execuções. Isso quer dizer que todo mundo que processa o Vasco e ganha, já vai executar, já vai receber o dinheiro do Vasco, já está com tudo certo na justiça, já está para receber, ele entra nesse RCE. Esse RCE funciona o seguinte, o Vasco fechou o mês. Ah, deu aqui R$10 de lucro. 20% vai para esse RCE. Então, se ganhou R$10, R$2 vai para pagar o RCE. E aí lá no RCE tem um protocolo que vai pagando as dívidas. Ó, primeiro é esse cara aqui, segundo é esse, terceiro é esse, vai pagando um por um. Entenderam? O que os credores, quem tem para receber do Vasco, pediu para a justiça? Ó, nós queremos ver os contratos, nós queremos ver todos os papéis, toda a papelada, para saber se a 777 está ganhando o que ela tá falando que tá ganhando. Eles devem estar achando o seguinte, esse povo tá ganhando mais dinheiro e tá escondendo para não ter que pagar as dívidas. É essa a parada. Então eles pediram para a justiça transparência, a justiça atendeu e a 777 vai ter que mostrar os contratos. E aqui, cara, posso te falar, é bom ter esse tipo de transparência, sabe? Quando é um pedido de transparência, não tá tumultuando, não tá acusando sem prova, beleza. Até porque mostrando os contratos a gente vai saber se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, toca o barco. Se tiver coisa errada, tem que denunciar pra gente conhecer e a gente tomar alguma atitude.
Técnico Ramon Menezes convocou Andrei Santos e Marlon Gomes para amistosos da seleção sub-20 preparatórios para o Mundial. Esses amistosos seriam no dia 15 e... Tá lá no fim da matéria, produção. 15 e 27 de abril, entre 15 e 27 de abril. O Vasco então perderia exatamente os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, contra Atlético Mineiro e Palmeiras. E não preciso nem de dizer, né, que é horrível esses 2 desfalques. Todos os 2 têm condição de ser titular, então seria horrível. O Vasco, pela primeira vez, porque eu não vejo isso aqui, nem lembro se o Vasco já fez isso, diz que não vai liberar. Não vai liberar. Não tem a obrigação de liberar, porque amistoso não é data FIFA. O Mundial é diferente. Aí é data FIFA. Creio que a data FIFA eu acho que tem que liberar. Então, o técnico Ramon Menezes terá que se virar, porque Marlin e Andrei ficam à disposição do Maurício Barbieri para as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Cadê as minhas vinhetas? Bom, quem quiser ver o nosso pós-jogo de ontem, o card passando aqui no cantinho da tela, eu dei as notas e tudo mais, depois você confere lá. Mas comentando aqui, cara, de novo, pra mim o resultado tanto faz, tanto fez. Se o Vasco tivesse ganhado jogando o que jogou ontem, eu estaria criticando da mesma forma. O importante foi ver o desempenho desse time, que foi muito fraco. Criou algumas chances, de novo, não foi eficaz. Pedro Raul perdeu, Alex Teixeira perdeu na cara do gol. Então a gente tem que cobrar esses nossos atacantes para eles serem mais eficazes quando a gente conseguir criar. Mas criou pouco, teve pouco volume de jogo em cima de uma equipe que jogou como o ABC jogou, como o Volta Redonda jogou e como a gente vai enfrentar outros times na Série A, fechadinho, explorando os erros do Vasco nos contra-ataques. É isso. Aliás, essa transição defensiva do Vasco precisa ser corrigida, Barbieri. Não é os primeiros gols que a gente toma dessa forma. Contra o Volta Redonda teve assim, né? Então, ajusta isso aí, porque aí já não é questão de Paulo Brax, aí já não é questão de treinador, é questão de treinamento, tá? Você mostrou uma boa evolução nesse time até ali por volta dos clássicos. Depois, ali os primeiros clássicos, né? Depois do ABC pra frente, esse time caiu de produção demais. Do meio pra frente, falta criatividade. Aqui eu vou passar um paninho de leve pra você, porque aqui você tá precisando de reforços. O Paulo Brax tinha que estar agindo, trazer esse camisa 10, esse meio armador. Mas se não trouxer, você vai ter que se virar, né, Barbieri? Não tem como. Se o Paulo Brax te deixar na mão, nós vamos criticar ele. Nós vamos sempre lembrar ele da responsabilidade que ele tem, mas não tem como. Você é o treinador, você topou, então você tem que resolver com o que você tem na mão. Então trabalha, segunda-feira mais um amistoso, estreia contra o Galo lá em BH, hein? Responsabilidade. É isso, meus queridos. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê ainda muito mais esse fim de semana para mais informações do gigantesco da colina, o Vasco da Gama. Até lá.